pessoal, aqui é o Ayrton do canal Bloody Comics, tudo bem com vocês? Faz mais ou menos 2 semanas que eu terminei de reler O Cavaleiro das Trevas, minissérie do Batman criado por Frank Miller, que redefiniu a história das histórias em quadrinhos na segunda metade dos anos 80. Foi uma ótima leitura. E agora, por outro lado, foi um sofrimento reler a parte 2 do Cavaleiro das Trevas, essa obra de Frank Miller que ficou tão controversa e foi tão criticada pelos fãs de Batman ao longo dos tempos. Mas antes de falar desse quadrinho, quero agradecer a presença de vocês aqui, pedir o like nesse vídeo, que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e ative o sininho para os próximos vídeos, ok? Então vamos lá. O Cavaleiro das Trevas 2 foi lançado 15 anos depois da primeira parte da minissérie. Nos Estados Unidos, o primeiro número saiu em dezembro de 2001 e aqui no Brasil com poucos meses de atraso, em fevereiro de 2002. A editora Abril lançou em 3 fascículos de 80 páginas cada um, e curioso que o volume 3 demorou bastante para ser lançado no Brasil, assim como aconteceu nos Estados Unidos. Frank Miller criou obras-primas depois de Cavaleiro das Trevas 1, como A Queda de Murdoch, Batman Ano 1, 300, Sin City, muitas vezes trabalhando com outros desenhistas como parceiros. Mas se compararmos o trabalho de Frank Miller em 300, desenhado por ele em 1998, com Cavaleiro das Trevas de 2001, nota-se um verdadeiro abismo de qualidade entre uma obra e outra. Essas são minhas edições de época da editora Abril. Eu li as histórias na época do lançamento, eu já era um leitor um pouco mais maduro, na casa dos 30 anos, mas fiquei bastante chocado com a diferença e a sensação de leitura dessa minissérie com a série original de 1986. Nesse primeiro volume, Batman pouco aparece na revista. No começo são apresentados outros personagens da DC, que são resgatados de prisões e exílios pela adolescente Robin da primeira série, aqui adotando um visual meio ridículo. Essa jovem é líder da gangue, que na verdade é a mesma gangue liderada por Bruce Wayne a partir do final da primeira série O Cavaleiro das Trevas de 1986. Frank Miller parece não gostar muito do Superman, que também nessa minissérie faz papel de bobo em boa parte da minissérie. Frank Miller retoma o debate entre Batman e Superman a respeito de sua posição, seu papel ajudando um governo que depois se explica o porquê de ser opressor. É novamente um saco de pancadas em alguns momentos da revista. E eu posso dizer que tem algumas ideias interessantes aqui. Mas Cavaleiro das Trevas 2 parece muito mais uma história para a Liga da Justiça, cheio de ficção científica, cheio de personagens, muito menos centrado no Batman do que nos outros personagens, incluindo o vilão, que é Lex Luthor e não um arqui-inimigo do Batman. Frank Miller, anos depois da publicação, disse em uma entrevista que na época queria dar uma chacoalhada no mercado de quadrinhos, queria dar um tapa no rosto dos leitores. Não queria uma história melancólica como tinha sido a Cavaleiro das Trevas 1. Vale lembrar também que Frank Miller admitiu anos depois que teve alguns problemas com alcoolismo. Eu não sei se na época da publicação ele estava enfrentando alguns desses problemas, talvez até isso tenha afetado a entrega do volume 3 da coleção, que foi lançada por volta de 6 meses depois do volume 2. Eu não vou mostrar tantos detalhes do volume 2 e do volume 3, caso algum de vocês ainda não tenha lido e queira ler essa história pela primeira vez para não entregar spoilers, mas a partir do volume 2 segue a história com personagens cada vez mais caricatos na ilustração de Frank Miller. Algumas páginas parece que ficariam muito melhor em uma revista em preto e branco. As cores feitas por Lynn Varley foi muito criticado pelos leitores, a arte da Lynn Varley colorizando essa minissérie. Aqui Batman aparece num confronto com Lex Luthor e ele parece bem mais jovem que o Batman que aparece no final de Cavaleiro das Trevas 2.
capítulo 2 é divertido, tem algumas passagens interessantes. Um encontro amoroso entre dois personagens que eu não vou revelar aqui. E passagens engraçadas envolvendo o Homem Borracha e o Homem Elástico. Enfim, nada de especial. A história diverte em alguns momentos. Só isso. Finalmente o volume 3. Eu não me lembro qual foi a sensação de ter que esperar tanto para a terceira parte. O volume 2 tinha saído em março. O volume 3 saiu em outubro aqui no Brasil. Nesse capítulo, uma participação interessante do Lanterna Verde. A revelação bombástica de quem é um dos inimigos dos personagens na trama toda. Com um combate bastante bizarro e violento com o Batman. Enfim, o meu veredito não é dos melhores. É inevitável comparar essa minissérie Cavaleiro das Trevas 2 com a Cavaleiro das Trevas original de 1986. E como resultado, Cavaleiro das Trevas 2 fica bem abaixo de todos os outros clássicos, das histórias clássicas do Homem-Morcego. Fico agora na expectativa para fazer a leitura pela primeira vez de Cavaleiro das Trevas 3, que não tem a arte de Frank Miller, mas os desenhos são de John Romita Jr. E pergunto para vocês, se vocês já leram, o que vocês acham de Cavaleiro das Trevas 2, ok? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado das informações, deixem seu like, compartilhem o vídeo com seus amigos, se inscrevam no canal e até a próxima, pessoal. Um grande abraço, tchau, tchau!